Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. Anota aí, 1 em ponto, dia 16 de agosto, sexta-feira, muito bem. Estou aqui com a psicopedagoga Midian Cruz e a gente vai falar sobre dificuldade de aprendizagem. O que é que está acontecendo com a nossa galerinha que... será que, como eu já falei, já cheguei a falar essa semana aqui, a tecnologia é tão boa para algumas coisas, mas será que essa tecnologia está atrapalhando, como diz a minha avó, empaiando os nossos filhos de aprender? Por quê, né? Então você tem dúvida sobre isso? Está aberta a temporada de caça aqui aos que não estão aprendendo direito. Você manda sua mensagem para cá pelo 996398389, nosso WhatsApp da NN, e também é isso daí. Ou então estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Entra aí e você coloca aí no nosso chat as suas dúvidas, que o assunto é esse, dificuldade de aprendizagem. Midian, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, né? Primeiramente, quero agradecer o convite e estar aqui compartilhando um pouco, né, de informações, conhecimentos sobre esse tema que me acompanha diariamente, né? Desde a minha formação, há muito tempo trabalho na educação, tanto em escola quanto agora em consultório. E é um tema que realmente está presente nas escolas, nas casas, na vida das nossas crianças, né? E é realmente uma realidade que a gente precisa atentar para isso, observar. Tá. A primeira coisa que vem na cabeça é os sinais, né? A gente tem adolescentes, pré-adolescentes ou crianças em casa e que... parece a ideia que dá para nós que já passamos isso, né? Eu confesso a você que tinha algumas matérias que eu adorava, algumas matérias que eu gostava muito, história, civilização maia, inca, asteca, eu lembro de um bocado de coisa, né? E também gostava de geografia, de estudar o relevo, né? As minúcias dessas matérias. Eu gostava também eu não tenho mais não hoje, que é o SPB, Organização Social e Política do Brasil. Você é de Sacha para cá, eu sou de Xuxa para lá, então eu posso dizer isso aí. Dentre outras matérias que nós aprendemos na escola e que eu acho que algumas deviam até voltar. Mas tinha matérias que eu não gostava. Mas mesmo assim, né, com o sistema que nós temos educacional, eu tinha que aprender porque eu precisava fazer prova e passar. Sim. E tinha matérias que não entravam na minha cabeça mesmo, né? Eu tinha muita dificuldade na época em matemática. Eu já tinha uma verdadeira um pavor e não consegui passar, graças a Deus, esse pavor para os meus filhos. Ainda bem que eles são bons em matemática. E eu confesso que não era das minhas maiores paixões, mas eu nunca esqueci da fórmula de Bhaskara dizendo que B2 pois é, né? B2 é igual a menos 2. É alguma coisa que quem tem lá. Daqui a pouco eu me lembro da fórmula, mas estava lá, né? A tal da tabela periódica. Gente, aquilo ali não é de Deus, não. Negócio da tabela periódica, não, né? E a gente tinha que aprender todos os elementos daquela ali. Quando falava em tabela periódica, e tem as outras coisas da física, física 1 e física 2, que eu paguei essas matérias, meu tempo era assim, né? A fórmula tá ali, a fórmula de Bhaskara. Daqui a pouco sai ali. E eu passei. Eu não pesquei, eu não filei, né? Estudei, me esforcei. Teve um ano que eu fui reprovado, tive que repetir o ano por causa de uma matéria. Hoje não se faz mais isso. Eu pagaria, vamos dizer, a matéria e passaria para o outro ano, né? Mas eu estudava em escola pública, então a minha família não tinha condições de fazer isso, de eu passar para a 8ª série e voltar. E o que é que aconteceu? A escola onde eu estudava só existia até a 8ª série. Então, quando eu passei para a 8ª série, todos os meus amigos foram embora. Eu fiquei fazendo a 8ª série com pessoas que eu não conhecia. Entendeu? Então, mas eu aprendi.
Então depois a vida vai, né, tocando e você fiz o vestibular, naquele tempo era vestibular da UNEAL, passei em administração, sou formado em administração, fiz radialismo, né? Enfim, mas quais são os sinais mais comuns de dificuldades de aprendizagem em crianças e adolescentes, Miriam? André... Tá aí, o Marco Aurélio, só menos B é igual a mais ou menos a raiz de B2, B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. É exatamente isso. Esse trem fica no seu juízo, moendo a vida inteira. Vira até paródia, né? E tem um detalhe. Eu não vou dizer não, bicho, essa sexta-feira eu não posso chamar a palavra. Eu não sei pra que serve isso. Tá bom? Até hoje, tu descobriu, Marco Aurélio? Eu também não, mas eu aprendi isso aí, tá bom? Mas estude, você que tá em casa, estude, que você precisa aprender também. Você pode até saber, não saber para que serve, mas estude. Vamos lá, Miriam. Ai, André. Enfim, os sinais. Vamos aos sinais. Os sinais, eles variam de dificuldades na fala, desde muito pequenas, as crianças até 2 anos, às vezes passam de 2 anos sem falar corretamente. E assim, isso quando se identifica algo que a gente percebe que pode ser um possível transtorno, mas não é só o transtorno, né, que se caracteriza como dificuldade de aprendizagem. Existem crianças que não têm transtorno e apresentam dificuldades na aprendizagem. Então, vai desde a fala, a dificuldade na comunicação, né, por meio da fala, leitura escrita, pensamento matemático, como você já falou aí, né, a matemática é sempre citada. Quando a gente vai falar de dificuldade de aprendizagem, sempre se fala na matemática, porque a gente carrega isso e fala isso muito, né, que matemática é difícil e às vezes a gente até de uma forma ingênua, passa isso para os nossos filhos, para as crianças, porque elas ouvem aquilo e elas já ficam com aquele preconceito, mesmo antes de conhecer. E aí, isso é ruim. A gente não deveria fazer isso, né? Sim. Falar que a matemática é difícil para você, mas não quer dizer que vai ser para todo mundo. E para você, assim, como exemplo, né? Não quer dizer que seja você. Não, era difícil para mim mesmo. Mas, enfim, a gente precisa ter cuidado nas palavras da gente em relação à questão da aprendizagem, porque cada um aprende, não vou dizer no seu tempo, né? Porque existe um tempo correto, existe uma faixa etária de desenvolvimento para cada aprendizado, para cada idade, para cada coisa, para cada habilidade que se vai desenvolver. Porém, a gente precisa sim ter cuidado com essa fala, né? De que a matemática é difícil. E os sinais, eles aparecem, André, na verdade, muitas vezes a escola é a primeira a identificar. Uhum. Quando os pais são muito atentos, muito presentes na vida dos filhos, eles identificam, né? Que a criança está apresentando, às vezes começa com o comentário de que é preguiça, né? Tá com uma preguiça. E às vezes essa preguiça é também um desinteresse por não estar conseguindo fazer. E aí a gente chama de preguiça, né? Os pais chamam de preguiça, mas quando a gente vai investigar, não é só preguiça. Tem alguma coisa ali difícil para aquela criança e envolve questões emocionais, muitas das vezes, né? A parte emocional, a parte de vínculo com a escola, com a aprendizagem. E aí, por aí vai. Então, os sinais começam por aí. A escola, às vezes, identifica primeiro, às vezes a família, mas aí é por aí que começa, né? Quando começam as habilidades de identificar letra, identificar número e a criança começa a apresentar dificuldade, a escola precisa pontuar isso, né? E sinalizar para os pais. Tá, um abraço aqui a Karine Valença, que está aqui, né? Diretora da escola, que eu trabalho. Assistindo aqui. Muito obrigado, Karine, pela sua audiência. E você falou uma coisa interessante. Como diferenciar entre uma dificuldade de aprendizagem e um desinteresse temporário dos estudos? A tal da preguiça. Como é que como é que vocês, psicopedagogos e educadores, e nós, pais, né, podemos diferenciar essa dificuldade de aprendizagem com desinteresse temporário? Eu lembro que quando eu estava nas aulas que eu gostava, né, eu estava ali de corpo e espírito ali. Mas tinha algumas aulas que eu saía da sala em espírito. Entendeu? Eu só ficava o corpo lá. Eu olhando e eu sentava no meio, eu não era, né? Eu não era muito assim que ficava na frente. Essas eram as meninas que ficavam sempre as meninas gostam de ficar na frente porque a minha era mais inteligente mesmo. Eu ficava do meio para trás. E tinha algumas aulas que eu não estava não ali. Uhum. O corpo estava ali.
entendeu? Mas eu viajava na maior... Estava no lugar mais divertido, Eu estava no né? lugar mais divertido no mundo ali, né? Então, como diferenciar essa dificuldade de aprendizagem do desinteresse temporário nos estudos? Sim, por meio da avaliação, André. Investigação mesmo, né? Começa por uma avaliação para que se identifique os possíveis pontos exatos que a criança está apresentando essa dificuldade, se é em linguagem, se no pensamento matemático, se em alguma questão até motora, às vezes, né? Ou algo emocional. Muitas das vezes um profissional só não consegue identificar. E eu gosto muito de dizer que eu não trabalho sozinha, né? Trabalho com a escola, com a família, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, eu não gosto de fazer uma avaliação sozinha, né? Eu gosto de ouvir a opinião profissional também de outros profissionais que estão acompanhando essa criança, quando é possível, né? Uma equipe avaliar. E ouço muito a escola também, né? A escola que está a maior parte do tempo acompanhando essa criança, juntamente com a família, então, para diferenciar por meio de avaliação. Essa avaliação é quem vai pontuar exatamente onde está a dificuldade para que seja investigado. Se é só algo passageiro, que a gente vai intervir, procurar uma aula de reforço, pedir ajuda na escola, adaptação curricular ou encaminhar para um neuropediatra para que se identifique algum possível transtorno. Essa avaliação ela vai identificar isso, ou uma coisa ou outra. Tá. Quais são os tipos mais comuns de dificuldade de aprendizagem e como elas afetam o desenvolvimento acadêmico das crianças? André, mais comuns, assim, tanto em consultório, né, onde eu atendo, quanto na escola, que tanto a escola que eu trabalho quanto as escolas que eu visito, né, de pacientes que eu atendo, nós percebemos disgrafia, descalculia, TDAH, né, que hoje TDAH tá meio banalizado, né? Se você tem uma falta de atenção, você já diz que tem TDAH, mas na verdade precisa também ser investigado antes de se dizer, até por meio de brincadeira. Muita gente fala, né, o meu TDAH que começou aqui, mas é uma coisa muito séria mesmo, né? Que quem sente esses sintomas de TDAH, e a gente começa a descrever o protocolo que se faz para identificar, tem muitos pontos que se você olhar, você vai dizer, eu tenho isso. Eita, fulano é assim. Você vai identificando, mas precisa realmente ser avaliado a fundo para que a gente saiba, de fato, o que pode e o que não pode estar acontecendo ali. Então, na escola, a gente vê muitas crianças que apresentam dislexia, a disgrafia também, que é a dificuldade na escrita. A descalculia é um pouco menor, né? É 3% a questão das crianças que apresentam. Mas, enfim, na maioria dos casos são essas as dificuldades. TEA também, né? Crianças autistas, não a maioria, não assim. Temos casos, né, de crianças que não apresentam dificuldade de aprendizagem, mas apresentam outras dificuldades de comunicação, de relacionamento, né, de interação social. Mas são esses casos que eu citei. Tá, os mais comuns. A Cida diz assim, Midian, excelente profissional. E o Tiago Rocha diz, menudo. Brincadeira, obrigado, menudo, pela audiência aí. Você falou que a gente não deve falar. E aí, voltando um pouquinho na fita, né? Eu nunca falei para os meus filhos que eu achava matemática difícil. Entendeu? Porque eu já ia prepará-los para essa dificuldade. Ontem eu estava num evento em Maceió e estava de lado de um hipnólogo. E a gente conversando ali, eu acho que ele estava querendo me hipnotizar, né, Cássio Kiss? E a gente estava ali, perto um do outro ali, e ele falando, e eu falei, cara, eu não sei quem botou o medo de altura em mim, mas o negócio pegou aqui. Eu não subo num telhado nem lascando, meu filho. Não subo de jeito nenhum, enquanto eu vou no meio fio e a pulso. Aí ele falou, tem um gatilho, tem algum trauma aí, e a hipnose resolve isso. Depois a gente vai trazer ele aqui, ele tem uns casos, ele participou de vários podcasts, de vários programas, inclusive alguns de televisão, e um dos convidados dele disse assim, você não consegue me hipnotizar. Ele disse, tá bom. E fez assim, e o cara entrou em transe. Sério? O cara é incrível, o cara é mágico, entendeu? E eu queria te perguntar, o seguinte, né? Como os pais podem identificar se seu filho tem uma dificuldade de aprendizagem e quais passos deve seguir após a identificação? André, primeiramente, não fazer um julgamento antecipado, né? De já dizer a história da preguiça mesmo, né? Dizer, isso é preguiça. Dar apoio emocional, né? Tentar investigar, observar esse dia a dia de rotina de estudo da criança, observar as atividades de casa. Quais as atividades que a criança mais resiste a realizar
e mais apresenta essas dificuldades. Observar o dia a dia mesmo da criança. Desde a simples demanda, quando você diz, pegue assim tal coisa ali para mim, e a criança vai e volta e não sabe mais o que você pediu. Ou então, quando você dá 2 ou 3 comandos e ela não lembra mais do primeiro porque está prestando atenção no último. E você vai vendo, eita, tem alguma questão na memória que a gente está falando e ele não está entendendo o que eu estou dizendo. E precisa realmente ter a preocupação de ouvir a criança, né? Perguntar. Meu filho, qual é a sua dificuldade aqui nessa atividade? Para que ele vá pontuando e eles possam realmente pensar numa possível avaliação. O diálogo com a escola também, né? Primeiramente, porque a escola, como eu já disse anteriormente, a escola identifica muita coisa do comportamento da criança em sala de aula, relacionamento com os colegas, se a criança é aquela criança que nunca responde, sempre espera a hora da correção para tentar responder ali, né? Na sombra dos outros, digamos assim, né? Espera a correção porque tem vergonha de falar, acha que não sabe. Muitas das vezes essas crianças, elas não são aquelas que levantam a mão para tirar uma dúvida, né? Ficam ali aguardando que alguém tire a dúvida para que ela fale. Então envolve muita coisa, sabe, André? Por isso que eu sempre penso também que a questão emocional, ela interfere diretamente nessas crianças que apresentam dificuldade, porque baixa autoestima, com certeza, né? Vão apresentar. Ou se sentirem muitas vezes inferior ao colega que já conseguiu, já respondeu, e ele está ali esperando o momento de compreender o que está sendo passado. Perfeito. A questão do relacionamento com os pais, ou melhor, o relacionamento dos pais, né? Às vezes, não com eles mesmos, né? Às vezes os pais têm problemas, isso afeta as crianças, porque algumas cenas são reproduzidas na frente deles, né? E isso pode marcar a criança de uma maneira negativa. A criança vai para a escola e vê lá o papai e a mamãe do outro amiguinho, do outro coleguinha, com carinho, com abraço, e ele não só tem pancada em casa. Isso, né? Isso não é uma coisa que as crianças podem levar isso para o seu ambiente educacional. Quais as estratégias educacionais que podem ser eficazes para ajudar alunos com dificuldade de aprendizagem? Incentivo, né? Na verdade, a criação da rotina de estudo, André, ela é fundamental. Muitas vezes a gente não está observando isso e essas dificuldades têm crescido e muitas das vezes não são transtornos. São mesmo um olhar específico para o método que a criança tá usando para estudar, né? Ela está às vezes só, diariamente, tentando fazer tudo só. E aí quando os pais vêm perceber, já está assim, enorme aquele problema. E vão procurar ajuda quando já deveriam ter procurado há tempos e a criança o rendimento vai caindo. Enfim, muitas vezes, eu até, abrindo um parêntese, né, eu escuto profissionais dizerem, não atendo adolescentes, porque os pais não querem se comprometer a observar, a estar perto. E eu digo isso em relação a crianças também, não só adolescentes, que o pai e a mãe precisam estar acompanhando essa rotina de estudo já criança, para que não venha ter um atraso depois e sempre a criança vai ser culpada, né? Às vezes o pai olha e diz, você não estudou, seu emprego só é esse, né? Eu escuto muito isso, o emprego dele é estudar, então precisa estudar, mas a gente precisa observar e valorizar de uma forma positiva, que às vezes também esse momento da atividade de casa é um momento que o pai está cansado, a mãe está cansada, e aí ela olha para essa atividade de uma forma, ai meu Deus, de novo. Então, essa criança não vai querer fazer uma atividade se nem o seu pai, que já sabe daquilo ali, está achando difícil fazer, está achando chato aquilo ali, então não vai incentivar positivamente a criança a realizar aquilo ali. Então, observe com carinho essa atividade, tenha interesse pelo que ele está fazendo, para que ele também tenha esse mesmo interesse, e não com chateação, né? E às vezes quando a gente vai olhar já está enorme, já tem muito tempo, muita coisa atrasada, e quando vem recuperar isso aí diz, isso aí pode ser algum transtorno. Não, às vezes não é um transtorno, às vezes é só falta de acompanhamento e observação diária a essa rotina. Perfeito. Antes da gente ir para o intervalo, queria fazer uma observação, às vezes até, né, é muito comum a gente no Nordeste falar, menino burro, né? Esse menino é burro, essa menina é burra. Não faça isso, né? Isso para mim, que eu ouvi isso, tá? Eu ouvi. Mas não era da forma que se diz hoje. Isso não me afetou, né?
Mas é que eu estava falando essa semana com a Cíntia Mirelli, psicóloga, a gente estava falando de ansiedade na infância. Essa semana aqui ela é psicóloga e a gente estava conversando exatamente sobre isso. As gerações de hoje são feitas de gelatina, se você tocar ela derrete. Tem que ter cuidado com isso, né? Então você não vai... Que menino burro! Então, não, né, Midian? Isso não é uma coisa para ser dita para um filho, porque ele saiu de você, ele depende de você. Se ele não aprendeu, talvez a dificuldade não esteja nele. É porque, de repente, aquilo ali não entra na cabeça dele ou dela, não é? Sim, sim. Com certeza. E essa fala tem diminuído, né? A questão de dizer que é burro, raramente a gente ouve hoje em dia. Eu ouvia mesmo na minha época, né? E eu também fui essa criança, viu, André? Que você citou aí, você, olhando para o professor, mas a mente em outro lugar. Eu percebia, né? Só abrindo um parêntese. A mãe e o pai, quando iam à escola e falavam com os professores, eu era sempre muito elogiada. Pela letra, pelo comportamento, só que eu não estava ali. Eu estava quietinha no meu canto, né? Era aquela criança quieta que a gente precisa olhar tanto quanto aquela que se movimenta muito, né? Que necessita de movimento. Mas a minha mente estava em outro lugar. Então, nada que estava sendo passado ali, eu estava absorvendo por completo. E eu apresentava essa dificuldade, justamente pela falta de estar focada no que o professor falava. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, viu, Sérgio? Mas antes, quero mandar um abraço aqui para o Adilson Cavalcante, vai responder a pergunta dele. A galera continua aqui, a gente vai pro intervalo, gente, vai sair do ar aqui, não vai sair do ar não, vai entrar os intervalos no YouTube também, vocês ficam aí, tá? Daqui a pouco a gente volta. O Adilson diz assim: boa tarde, meu filho tem diagnóstico de dislexia. Queria saber se existe algum grau da dislexia. Obrigado. A Lores Linda Oficial dizendo essa é top. O Alan diz excelente profissional e uma grande pessoa, parabéns, Midi. A Liciane Vasconcelos diz tema importantíssimo para a discussão, amando sua colocação, Midi. A Ziran Cruz disse você é excelente, Midi. E a loja S colocando coraçãozinho aqui. Essa galera todinha aí fica aí no intervalo. Na volta tem muito mais sobre dificuldades de aprendizagem com a psicopedagoga Midian Cruz. A gente vai para o intervalo, faturar e volta já já. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Rádio NN com André Pepes. Bom, o assunto é dificuldade de aprendizagem com a psicopedagoga Midian Cruz. Tem pergunta aqui no nosso chat no NN Play, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a pergunta. O Adilson Cavalcante diz assim: meu filho tem diagnóstico de dislexia. Queria saber se existe algum grau de dislexia. Obrigado. Possivelmente sim, né? Na verdade existe, porque a criança que apresenta as dificuldades, que apresenta a dislexia, por exemplo, ela pode, a dislexia, ela quando é diagnosticada por exclusão, né? A gente descarta, ai meu Deus, fugiu agora a palavra, descarta deficiência intelectual e descarta diversas outras possibilidades que possam estar à frente disso aí, porque a deficiência intelectual é mais grave que uma dislexia. Então, ela vai provocar outras dificuldades, como uma possível dificuldade na leitura escrita. A dislexia é uma dificuldade específica de leitura escrita, né? Não quer dizer que a criança não vá compreender uma história que você conte para ela pode compreender muito melhor. Então, a criança ela pode precisar de um suporte maior em relação a alguns temas específicos, mas a dificuldade vai ser específica de leitura e escrita, dificuldades ortográficas, posição de letra. Muitas vezes vai passar a vida toda, porque a gente acha, né? Muita gente acha que a criança está apresentando aquilo ali, mas quando ela crescer, ela vai conseguir desenrolar tranquilamente. Dislexia é para a vida toda. Então, a gente precisa de uma intervenção, de dicas específicas, de acompanhamento específico, intervenções específicas que venham a sanar essa dificuldade de uma forma mais tranquila, a você criar suas estratégias, né? De como, por exemplo, a leitura. Muitas vezes, para algumas pessoas, eu sou uma delas, né? Para mim é mais fácil ler em voz alta. Porque quando eu leio silenciosamente, às vezes eu me distraio com facilidade. Eu vejo isso no consultório também. Às vezes a leitura, a criança, o adolescente faz a leitura de uma forma silenciosamente. E quando lê em voz alta, compreende melhor. Então, essa é uma estratégia que pode ser usada com uma criança disléxica. Ela poder identificar os erros que ela cometeu por meio dessa leitura, que ela vai entender que está lendo errado. E aí vai voltar, vai ler novamente. Então, o acompanhamento precisa ser também mais intenso, André. Se for E existe também outro detalhe. Existe aquela dislexia que não a criança não nasceu com dislexia, mas ela apresenta uma dificuldade na leitura escrita porque o ambiente não lhe é favorável. Como eu já citei aqui, a tal da rotina de estudos. Sim. Imagina, André, um ambiente onde ninguém em casa lê, nem tem interesse pela questão da educação. Um ambiente escasso, um ambiente pobre, uma família pobre que não tem acesso a quase nada em relação à cultura, em relação a livros, em relação a teatro, a tudo que a gente tem acesso. Então, esse ambiente não é favorável para essa criança desenvolver uma leitura escrita. Ela possivelmente vai apresentar atrasos na escola. E aí, às vezes, a gente vai investigar e diz, parece dislexia. Quando você vai ver, tem algo muito maior por trás daquilo ali, que aparentemente é dislexia. Mas aí, esse ambiente também não está sendo favorável para que ela desenvolva essas habilidades, entendeu? E aí, por isso que a gente coloca como se sim, tem graus. Porque muitas vezes vai ser relacionado a cada tipo específico. Ambiente, parte emocional, como eu já falei, e a tal da dislexia que é
hereditária mesmo, né? Muitas vezes, quando uma criança é diagnosticada com dislexia, ou o pai ou a mãe também é diagnosticado. Quando eu fiz a ABD em São Paulo, a gente ouvia muito isso dos professores, que todas as vezes que avaliavam um paciente, descobriam alguém na família que tinha. Era herança de alguém, ou do pai, ou da mãe, ou de um tio, avô, enfim. São 3 graus de dislexia. Dislexia leve, moderada e severa. Sim. Tá bom, Adilson? Então, é preciso saber qual grau que ele tá para tentar ajudá-lo, né? Ou para tentar não, para ajudá-lo. O Wagner, ele diz assim: boa tarde, qual o impacto do uso excessivo das telas na aprendizagem escolar? Como mediar uma aproximação saudável da criança com a tecnologia? Excelente pergunta, Wagner. A pergunta mais difícil possível para qualquer profissional, né? Porque é fácil, porque a gente consegue ver, não precisa nem ser profissional, para a gente identificar que isso é excessivo e é prejudicial ao aprendizado. Por quê? Porque a tela, ela tem uma informação rápida, atrativa, que a criança está ali assistindo, ela não tem vontade de sair. Não só a criança, né? A gente, enquanto adulto também, quando a gente se vê, já passou um tempo e você ali olhando aquela quantidade de informações, que você não precisa ter nenhum tipo de esforço, de trabalho, para observar e se divertir com aquilo ali. Diferente de uma atividade que vai exigir esforço, que você precisa parar, refletir, usar a sua imaginação. Imagina uma produção de texto comparada a uma tela, que a criança às vezes passa horas no TikTok, né? Muitas vezes não tem nenhum tipo de limite para estar ali. E aí isso com certeza vai trazer atraso, porque ela não está se esforçando, não está desenvolvendo as habilidades que ela precisa desenvolver para adquirir o que ela precisa no ambiente escolar e na vida dela. Então vai sim trazer atraso, com certeza. Perfeito. Qual é o papel do psicopedagogo no tratamento da dificuldade de aprendizagem, Midian? O primeiro passo é prevenir, porque o psicopedagogo institucional, por exemplo, ele faz um papel na escola de estar atento e a prevenir possíveis dificuldades que a criança vem apresentar a partir de uma investigação inicial. No consultório, né, a gente faz esse trabalho com o atendimento com os pais, primeiramente, né, por meio de anamnese, para tentar entender de onde partiu a dificuldade e, posteriormente, uma avaliação com a criança, né? Uma avaliação que vai de 8 a 10 sessões e você vai observar por meio de testes e protocolos que a gente consegue identificar possíveis dificuldades que a criança vem a apresentar. E também a visita escolar, né? Eu trabalho sempre em parceria com a escola. Ouço muitos professores, observo muito o ambiente em que a criança está inserida e como ela fala da escola, como ela fala da aprendizagem, o vínculo que a criança tem com a aprendizagem diz muito sobre isso aí. Então, o papel do psicopedagogo é esse, né? É acompanhar tanto na investigação, primeiro na prevenção, depois na investigação do problema, né, que a criança venha a apresentar, e depois no papel de intervir, né, com a intervenção contínua. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte aqui, né? Mandou mensagem para nós, na realidade aqui. Deixa eu pegar aqui a mensagem da dona Hilda, que diz assim: que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Amém. Obrigado, dona Hilda, pelo seu carinho e pela sua mensagem de sempre, tá? Aí tem aqui, ó, uma excelente profissional, Midi. Um ser humano incrível, uma profissional maravilhosa, muito humana, empática e recíproca demais, e que exerce sua profissão como ninguém. Que Deus continue te abençoando cada dia mais e mais. Beijos nosso para você, Fabiana e João Pedro. Ah, obrigada. Tá aqui. Vamos lá, então. Como as escolas podem apoiar melhor os alunos com dificuldade de aprendizagem em sala de aula? Gente, antes que eu me esqueça, quero agradecer, viu, as mensagens de carinho. Muito obrigada. Na verdade, a escola, tanto no papel de identificar quanto de intervir, é a primeira que precisa se posicionar em relação a isso, né? A criança apresentou a dificuldade, não pode nunca deixar para o final do ano, né, André? Não. Imagine, a criança começa a apresentar dificuldade, o professor está ali observando, já tem que chamar os pais, falar com a coordenação e pedir a presença dos pais na escola. E esse pai precisa estar atento, né? E possivelmente buscar ajuda. Mas a escola, ela tem outro papel, que é o de observar se há necessidade de uma adaptação curricular para a criança.
Isso aí já está na lei, né? Então não tem uma escolha de esperar por um laudo. Óbvio que a gente vai esperar que o pai e a mãe procurem ajuda. Se for o caso da criança ter um laudo, a gente vai se nortear melhor a partir do laudo. Mas a dificuldade, André, ela é vista pelos professores. Se o professor já identifica a dificuldade que a criança tem, não há necessidade de esperar somente pelo laudo para poder adaptar essa atividade. E a adaptação precisa ser feita, né? Se a criança não consegue aprender da forma como está sendo passado, então a gente precisa adaptar. Você falou do relevo no início, né? Que Sim. gosta muito do relevo. Então, todo mundo está estudando relevo na sala com aquele livro didático. A criança que tem a dificuldade, ela precisa de um enunciado menor, ela precisa de figuras mais claras, muitas vezes a letra do livro, a letra de imprensa, é de difícil compreensão para a criança que ainda não está lendo. Então, ela precisa iniciar com a letra bastão, para que ela consiga identificar as letras primeiro, fazer uma leitura primeiro, antes de tentar escrever uma letra mais difícil. Então, tudo isso a escola precisa fazer por essa criança, para poder dar suporte a ela, para ela se sentir bem estudando. Joia. Tem mensagem aqui que diz assim: boa tarde, por gentileza envie o contato da psicopedagoga Midian Cruz para marcação de avaliação. Bacana, né? Eu vou fazer igual os caras fazem na televisão, fica aí. No final vai segurar a audiência, daqui a pouco eu te passo. Mas a gente passa sim, tá bom? No final da entrevista a gente informa para você as redes sociais e o contato da Midian para que vocês possam marcar. Eu lembro de uma coisa. Eu era representante de remédio farmacêutico, né? E eu estava voltando do sertão. Sempre fazia a rota, começava por Batalha, Olho d'Água, Santana. Depois fazia Pão de Açúcar, ali São José da Tapera, e ia para Delmiro Gouveia e Paulo Afonso, finalmente. E quando eu voltava, era na quinta-feira de manhã. E eu voltava que nem uma bala, louco para chegar em casa. E quando eu saía de Paulo Afonso, eu tinha que visitar alguns médicos que ficaram de saldo, para que eu pudesse encontrá-los na manhã de quinta-feira. E geralmente eu saía de Paulo Afonso 9h30, 10 horas. Então, quando eu chegava ali naquela Rota 66, que parece ali de Delmiro Gouveia para o trevo de Olho d'Água ali, das Flores e de Santana do Ipanema, é muito chão, muito sol, né? E aí uma vez eu vim e tinha um garotinho. Eu nunca me esqueci, já contei isso aqui no Saúde em Foco várias vezes. E tinha um garotinho. Era por volta de meio-dia, nesse dia eu me atrasei. Era por volta de meio-dia, mais ou menos. E ele estava pedindo carona. Aí eu parei. Aí eu disse: você vai para onde? Disse: eu tô indo para a escola. Eu disse: tá, entra aí. Aí ele entrou. Aí a gente fui andando, né? Voltando para Arapiraca. Sim. Era longe, Midian. Era a caminhada de 1 hora. E o menino no sol de meio-dia. Aí eu deixei ele no local, na porta, porque era uma escolinha que ficava assim, recuada. Toda vez que eu passo lá, quando eu passava lá, eu me lembrava daquela escolinha, me lembrava daquele garoto. Eu disse assim: vem cá, tu vem todo dia, daquela distância pra cá, a pé? Ele disse: não, quando tem alguém bom que nem o senhor, olha, me chamou de bom, uma alma cebosa que nem eu. E ele disse: quando tem alguém bom aqui que nem o senhor, que para me dar uma carona, eu venho de carona. Mas quando não tem, eu vou a pé mesmo. Eu dei uma travada, entende? E quando o menino saiu, eu deixei ele lá. Ainda bem que não tinha ninguém para ver, eu abri o berreiro no carro, né? E até hoje eu fico com a voz embargada quando eu penso nisso, porque nós temos muitos casos desses ainda no Brasil, como você falou, né? Tem gente que vai para a escola por conta do lanche. Pela merenda. Vai pela merenda. Né? Mas enfim, vamos lá para eu consegui terminar aqui. Quais tecnologias assertivas estão disponíveis para ajudar estudantes com dificuldade de aprendizagem? André, é exatamente o que eu já citei mesmo. É o PEI, né? Que é a adaptação curricular, né? Que é o projeto. Eu sempre tenho que olhar, cadê, meu Deus, chega. Adaptação curricular é o plano especializado individual,
que é o que se faz para a criança, né? Não tem como se comprar um material adaptado. Você chega na escola, adquire o livro do seu filho, e aí você tem outro filho que precisa de adaptação, você diz, peça o material adaptado dele. Não é assim. A escola precisa construir essa adaptação a partir do que a criança apresenta de dificuldade. Então, a minha adaptação curricular não é igual à sua. Você apresenta dificuldade possivelmente em matemática, né? Na linguagem do pensamento matemático, você ainda não consegue identificar os termos matemáticos, você ainda está aprendendo. A minha dificuldade é outra. Então, cada material precisa ser voltado para a criança. Então, é dessa forma. A gente precisa fazer o plano especializado individual, lembrei agora, de forma específica para cada criança. Tá, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que é a Ivani. Ela diz assim: sou Ivani, estou escutando o programa do bairro Zélia Barbosa. Na entrevista ela fala em crianças, mas ela atende a adolescentes também? Sim, atendo sim. Então segura aí, viu, Ivani, que daqui a pouco a gente passa o contato para que você possa marcar a avaliação. A penúltima pergunta, né? Como a intervenção precoce pode influenciar o progresso de uma criança com dificuldade de aprendizagem? André, essa pergunta é muito importante, porque quando a gente fala de intervenção precoce, eu vou te dar um exemplo. Eu recebi uma criança que a queixa da família era a seguinte: Midian, minha filha está com uma dificuldade imensa com as letras, uma dificuldade que eu acho que ela vai ter dificuldade para ler, então eu queria que você avaliasse. Eu disse, qual a idade dela? Ela disse 3 anos. Aí eu, meu Deus, espera aí, mulher, tenha calma, porque 3 anos, André, não é hora de se escrever letra, não é hora de aprender. Não quer dizer que ela não possa aprender. Ela é capaz de aprender, sim. A gente pode mostrar as letras para a criança, as letras do nome dela. Isso não tem nenhum problema, mas ela precisa aprender isso brincando. Não de uma forma cobrada a ponto de você fazer uma avaliação se ela já sabe. Entendeu? Deixa eu ver se ela já aprendeu o alfabeto inteiro, com 3 anos de idade. Então, são outras as habilidades que a gente busca numa criança de 3 anos. Ela tem um caminho, né, que a gente chama de habilidades preditoras da alfabetização, que ela precisa percorrer. Então, se eu for ensinar as letras a uma criança de 3 anos, pode ser que ela aprenda, sim, as vogais, as letras do alfabeto, mas ela vai deixar de aprender outras coisas, porque eu estou perdendo tempo com essas letras agora. Então, ela não vai recortar, ela não vai rasgar, ela não vai saber amassar e desamassar, amarrar um cadastro. Tudo isso ela precisa aprender antes. Pular corda. Eu tive uma professora que eu perguntei um dia a ela, a letra cursiva, qual é a hora de aprender? Ela disse, quando a criança aprender a pular corda. Imagine que movimento difícil esse, você além de girar a mão ainda pular. É difícil. E muitas vezes você vê uma criança de 5 anos fazendo isso, e aí quando você vai ver, ela já consegue escrever, e você vê que ela fez todo o processo, né, antes. As habilidades preditoras foram bem trabalhadas e hoje ela consegue escrever bem. Tudo precisa ser avaliado, né? Desde a postura, desde a forma como a criança pega nos objetos, como ela manuseia as coisas. Então, muitas vezes a gente se preocupa achando que a criança está atrasada quando ela tem 3 anos de idade ainda. Pode ter algum atraso, mas não em relação à leitura e escrita ainda. Então, a intervenção precoce, que você perguntou, né? Qual é a intervenção que deve ser feita precocemente? Primeiro é observar a idade. Se a criança está na idade que apresenta dificuldade, né? Então, aliás, que apresenta dificuldade não, que apresente, que a gente possa ver se ela já era para ter sabido aquilo ali, se é uma idade que ela já era para saber as letras do alfabeto e ela ainda não sabe, então a gente precisa procurar um profissional para avaliar. E a parte precoce que a gente pode estimular é brincando com ela, dizendo o nome das coisas, observando se ela já nomeia de forma precisa, se já fala de forma precisa também, se apresenta alguma dificuldade na fala. Então, a gente vai fazer uma intervenção instigando e intervindo naquilo ali que ela vai precisar posteriormente, quando for trabalhar leitura e escrita. Tá. E a última qual é a relação entre dificuldade de aprendizagem e distúrbios como TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? André, a atenção da pessoa com TDAH, ela é comprometida, né? Então, uma vez me perguntaram, o que é pior, Midian, a dislexia ou o TDAH? Na verdade, a dislexia, como eu já falei anteriormente, ela é específica de leitura e escrita. Mas o comprometimento da atenção, aí você vai comprometer tudo, né? Se eu estou aqui falando e você está em outro planeta, como você disse, né? Está num lugar diferente, você não está ouvindo o que eu estou te dizendo.
Então, daqui que essa informação entre, você consiga processar e entender, é um caminho longo. Se você tem dificuldade de capturar essa atenção, de manter a atenção e guardar aquela informação, né? Às vezes, nas avaliações que eu faço com os pacientes, né, tem a parte da memória. Se a gente vê se a criança mantém a memória de trabalho, a memória recente, a memória de longo prazo. E aí você observa e diz, peraí, deixa eu ver, isso aqui foi memória ou foi atenção? Porque você tem certeza que ela entendeu o que você falou? Porque se ela não entendeu, não vai ser memória, vai ser atenção. Então, a gente precisa ver a relação, como você perguntou, precisa estar ligada a isso, né? Se a questão da atenção está comprometida, então a gente precisa fazer uma intervenção baseada nessa parte da atenção, né? E não é um profissional só que faz. Eu nunca vou conseguir ir sozinha. É uma atividade multidisciplinar. É uma atividade multidisciplinar, escola, família e uma equipe. Perfeito. Conversei com a psicopedagoga Midian Cruz, tá? Tá aí as redes sociais dela na tela, você vai aí, tá? Midian Psicopedagoga, tá? Se inscreva aí no Instagram dela, tem várias dicas que ela vai falar sobre as suas temáticas diárias, né? E para marcar a avaliação, finalmente, segurando a audiência aqui até o final, Midian, qual é o número que as pessoas possam ligar para marcar uma avaliação? Pode dizer? Pode sim. É 99654 2929. 99654-2929. Bem facinho, tá? Repetindo, 99654-2929. Midian, muito obrigado por ter vindo. Foi Obrigada muito bom. a você. Deus abençoe você, sua família. Tiago, muito obrigado aí pela ponte que fez entre nós. E seja sempre bem-vinda, Midian, aqui no nosso espaço, né? Foi uma aula incrível. Tenho certeza que todo mundo aqui, né? Se inscreva aí no nosso canal NN Play. A entrevista fica gravada. Se inscreva também, gente, nas nossas redes sociais, Saúde em Foco com André Peps no Instagram, vai lá. Essa entrevista de hoje, por exemplo, vai ter vários recortes que vão ser postados na segunda-feira à tarde, tá? São no mínimo 6 recortes que a gente coloca lá de todos os nossos entrevistados, que vai para o canal do YouTube também, vai para o TikTok também, Saúde em Foco com André Peps. Siga lá no Instagram, que você vai ver diversas entrevistas com vários profissionais de várias especialidades que vão engrandecer ainda mais o nosso conhecimento, tá bom? Um bom final de semana para você, Deus abençoe vocês, a todos vocês. Na segunda-feira, vou entrevistar a psicóloga Valdenice Barbosa. E olha o tema, gente, o dano emocional causado pelas mídias sociais. Incrível o que está acontecendo com a gente, né? E só para vocês terem ideia, essa semana eu compartilhei um post aqui que é o seguinte, ó. Nos Estados Unidos está surgindo um movimento chamado Blockout. As pessoas estão parando de seguir pseudo-celebridades, vendedores de cursos e influenciadores da vida perfeita. Olha aí, né? Nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, o Blockout. Essas pessoas estão perdendo espaço, porque a população americana está acordando, né? Então vamos falar sobre isso aí com a psicóloga Valdenice Barbosa na segunda-feira. Todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Eu vou com ele, se ele permitir, na segunda a gente está de volta. Tchau.